Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 13ª aula. Nesta aula, terminaremos o estudo do capítulo 1 sobre o cuidado pastoral e do que deve anteceder a celebração do matrimônio, olhando brevemente o cânon 1068, que fala no caso de perigo de morte, o cânon 1069 sobre a obrigação dos fiéis, o cânon 1070 sobre outras investigações, o cânon 1071, que este nós estudaremos com mais ênfase, que se trata da licença do ordinário local, em que casos o ordinário local deve dar a licença para o matrimônio, e concluindo com o cânon 1072, contraentes muito jovens. O cânon 1068, que nos traz como título as questões em perigo de morte. Em perigo de morte, não sendo possível obter outras provas e não havendo indícios em contrário, como aqui nós estamos tratando daquelas questões que devem anteceder ao matrimônio. Então, em um caso de perigo de morte, aonde não se podem obter outras provas, e se não houverem indícios contrários, basta a afirmação dos nubentes, mesmo sob juramento, se for o caso de que são batizados e não existe nenhum impedimento. Então, neste caso, vamos supor que não exista documento de batismo para um caso de perigo de morte. Então, neste caso, basta que o contraente, que esteja em perigo de morte, afirme a existência do seu batizado, de que ele tenha sido batizado, e que não exista nenhum impedimento, ou seja, que não exista nenhum dos 12 impedimentos dirimentes e que ele, portanto, então está livre para poder contrair matrimônio. Então, isto acontece somente em casos de perigo de morte. Fora de casos de perigo de morte, tem que se observar tudo aquilo que está determinado no cânon 1066 e no cânon 1067. Em perigo de morte, qualquer que seja a causa, não importa se é morte por um ferimento, se é morte por um atentado, se é morte por causa de uma doença, morte em qualquer causa. Não sendo possível obter outras provas e nem existindo indícios positivos contrários, então é importante que não existam estes indícios positivos contrários, ou seja, que não existam provas contrárias, algo que se possa provar contrariamente ao estado livre de quem está em perigo de morte ou também do outro cônjuge. Então, o outro cônjuge, mesmo que não esteja em perigo de morte, se a sua parte está em perigo de morte, então os dois entram neste caso aqui de perigo de morte, através de juramento, se o caso requeira. É sempre muito oportuna para uma maior garantia. Então, fazer aqui o juramento de que a pessoa é batizada, fazer o juramento de que não existam nenhum dos 12 impedimentos dirimentes. Que estes, então, foram batizados e estão livres de cada impedimento. É aconselhado que o juramento seja prestado diante do pároco e com 2 testemunhas, de modo que a declaração dos cônjuges tenha maior valor no foro externo. Então, que a sua declaração e o seu juramento depois possa ter maior força probatória no foro externo. O cânon, então, 1069, nos fala da obrigação dos fiéis,
Veja bem, todos os fiéis. E aqui não está falando apenas de fiéis católicos. Então, está falando todos os fiéis, católicos e não católicos. Tem a obrigação, aqui se trata de uma obrigação moral, de um dever moral. Nós poderíamos, assim, por se tratar de um dever moral, nós podemos colocá-lo dentro do aspecto do pecado, né, do pecado moral. Então, tem a obrigação de manifestar a quem? Ao pároco ou ao ordinário local, ao pároco ou ao ordinário local, antes da celebração do matrimônio. Por isso que são importantes as proclamas, mesmo que elas não sejam obrigatórias. É importante que se façam as proclamas para que os fiéis tomem conhecimento do referido matrimônio. E tendo conhecimento de algum impedimento, né, que eles tenham conhecimento, tendo este conhecimento, então eles possam procurar o pároco ou o ordinário local para manifestar o seu conhecimento em relação a um impedimento dirimente que possam ter as partes ou uma das partes. O cânon 1070 nos fala então de outras investigações. Então, se outro tiver feito as investigações e não o pároco a quem compete assistir ao matrimônio, vamos supor aqui neste caso, quando o processo de habilitação matrimonial foi realizado em uma paróquia e depois ele foi transferido para outra paróquia, aonde será o pároco daquela paróquia que compete assistir ao matrimônio. Então, se outro tiver feito as investigações e não o pároco a quem compete assistir o matrimônio, informe quanto antes, por documento autêntico, o resultado ao pároco. Por exemplo, também, se for realizado pelo vigário, então o vigário ele deverá também comunicar ao pároco o resultado por documento autêntico da investigação que foi realizada. E então nós temos aqui o cânon 1071, que é dentro deste capítulo 1, sobre as questões que devem ser providenciadas antes do matrimônio. Nós temos o cânon 1071, que tratam das licenças que devem ser dadas para alguns casos. Então, reza o parágrafo 1º. Exceto em caso de necessidade, sem a licença, aqui nós não estamos falando de dispensa, estamos falando de licença, ou seja, a lei já determina que possa ser dada esta licença. Do ordinário local, vejam que quem dá a licença é o ordinário local, o bispo diocesano, o vigário geral, o vigário episcopal. Ninguém assista a que tipos de matrimônios? A matrimônio de vagantes, a matrimônio que não possa ser reconhecido ou celebrado civilmente, a matrimônio de quem tem obrigações naturais originadas de união precedente para com a outra parte ou para com os filhos, a matrimônio de quem tenha abandonado notoriamente a fé católica, a matrimônio de quem esteja sob alguma censura, a matrimônio de menor sem o conhecimento ou contra a vontade razoável de seus pais, a matrimônio de menor, quer dizer, matrimônio de menor, a idade aqui, então, está se referindo a quem tem abaixo de 18 anos de idade, conforme determina o cânon 97, que determina
a pessoa que completou 18 anos é maior, abaixo desta idade é menor. Então, o matrimônio que for realizado por um menor, onde um dos cônjuges é menor de 18 anos de idade, né, que não tenha o conhecimento ou contra a vontade razoável dos seus pais, necessita da licença do ordinário local. Há matrimônio a ser contraído por procurador, mencionado no cânon 1105, que nós vamos estudar nas aulas futuras. E o parágrafo 2º, então, nos coloca que o ordinário local não conceda licença para assistir a matrimônio de quem tenha abandonado notoriamente a fé católica, a não ser observando-se as normas mencionadas no cânon 1125, com as devidas adaptações, é claro. Quais seriam, então, estas normas mencionadas no cânon 1125? Que a parte católica declare estar preparada para afastar os perigos de defecção da fé e prometa sinceramente fazer todo o possível a fim de que toda a prole seja batizada e educada na Igreja Católica. Então, que ela, em primeiro lugar, declare que não haverá problema de defecção da fé e que ela faça todo o possível, quer dizer, que não está sendo obrigada, mas que ela faça todo o possível para que os filhos sejam batizados e educados na Igreja Católica. E depois também informe-se tempestivamente destes compromissos da parte católica a outra parte, de tal modo que conste estar esta verdadeiramente consciente do compromisso e da obrigação da parte católica. Então, vejam que, neste caso, não está pedindo que a parte ou a outra parte não católica ou que não queira, que queira contrair matrimônio na Igreja Católica, não está se pedindo nada a ela por escrito, mas ela deve ser informada destas obrigações da parte católica. Ambas as partes sejam instruídas a respeito dos fins e propriedades essenciais do matrimônio, que nenhum dos contraentes pode excluir. Então, pode acontecer que a parte não católica, ela não tenha na sua vida especificamente o desejo de querer manter o seu matrimônio por toda a vida e reserva a si mesma o direito de que, se a hora que não der certo, ela separa. Então, neste caso, está negando a indissolubilidade. E neste caso, então, não se pode dar a licença para o matrimônio católico, porque uma das partes nega a indissolubilidade do matrimônio. Matrimônios que requerem a licença do ordinário do lugar. Os matrimônios enumerados no cânon 1071 refletem uma particular situação para a qual é necessário ad licitatem, não ad validitatem, mas quer dizer então que se o ordinário do local não der a licença para aqueles casos, aqueles 7 casos, significa que o matrimônio é válido? Exatamente, significa que o matrimônio é válido, porém, ele é ilícito, porque faltou a pedir uma licença que era necessária para ser realizado este matrimônio. Diferente da dispensa. A dispensa, se não for pedida a um dos impedimentos dirimentes que podem ser dispensados, se não for pedida esta dispensa, o matrimônio é nulo. Além dos casos indicados, é dever prudencial do pároco, mesmo que não seja uma estrita ordem jurídica, consultar o ordinário diocesano cada vez que ao matrimônio forem apresentadas dificuldades ou perigos graves, não apenas naqueles 7 casos, mas em todas as vezes que forem apresentadas dificuldades ou perigos adversos
para a lícita celebração do matrimônio. Fora, em caso de necessidade, ficam vedados, sem a licença do ordinário do lugar, os seguintes matrimônios: os matrimônios divagantes, que estão lá no cânon 100, que definem quem são os vagantes. Os vagantes são aqueles que não têm domicílio ou quase domicílio em lugar nenhum, conforme vocês podem ver também no cânon 102, como se adquire domicílio ou quase domicílio, para os quais é difícil a verificação do seu estado livre. Por que é difícil a verificação do seu estado livre? Porque eles não possuem domicílio e nem quase domicílio em lugar nenhum. Então, estes são os ciganos, né? São os nômades, aqueles que estão hoje num lugar, amanhã estão outro e não tem um local fixo, então, de domicílio ou quase domicílio. Então, a norma é obrigatória, mesmo nos casos em que apenas um dos contraentes seja vagante. Naturalmente, vagante deve ser entendido não somente quem o é em ato, mas também quem o era precedentemente, mesmo que no momento do matrimônio se tenha um domicílio ou quase domicílio. Então, vamos supor que 1 mês, 2 meses antes do matrimônio, ou às vezes 1 ano antes do matrimônio, a pessoa ela era um vagante, não tinha domicílio nem quase domicílio. Depois, antes do matrimônio, passou a ter domicílio ou quase domicílio. E no momento do matrimônio, então, ela já tinha o seu domicílio. Então, mesmo neste caso, requer-se a licença do ordinário do local para o matrimônio de vagantes. Não se deve considerar como vagante quem se tornou assim no momento de contrair matrimônio, sendo que precedentemente não era, o que é diferente daquele que no momento do matrimônio se tornou vagante, mas precedentemente ao matrimônio não era vagante. Então, ele é considerado como possuidor ou de domicílio ou de quase domicílio. Então, o matrimônio que não pode ser reconhecido ou celebrado, a norma da lei civil, que nós estamos no segundo caso, o objetivo é de evitar um conflito entre os dois ordenamentos com grave prejuízo das partes, né? Muitas vezes quer-se evitar o matrimônio civil para que uma ou outra parte não tenha depois direito à herança ou outras situações. E também pode ser que uma pessoa não quer contrair matrimônio civil porque recebe alguma pensão e, neste caso, se ela contrai matrimônio civil, perderia, então, esta pensão. Então, requer-se esta licença do ordinário do lugar. Terceiro caso, o matrimônio de quem esteja ligado por uma obrigação natural advinda de uma união precedente em relação à outra parte e aos filhos nascidos desta união precedente. Pode ser que tenha sido de uma união legítima, que seja nascidas do matrimônio, ou ilegítimas, uma união formal, concubinato. Podem surgir obrigações naturais que são oportunamente protegidas em uma eventual passagem a novas núpcias. O ordinário do lugar tem o dever e o direito e pode vetar o matrimônio religioso daqueles que não querem cumprir com a sua obrigação natural, de acordo com o cânon 1077, parágrafo 1º. Como que eu posso querer contrair matrimônio se eu deixei de lado os filhos que eu tive em uma união precedente? Como que eu posso querer este matrimônio? Como que eu posso querer ter uma esposa se eu deixei aquela esposa anterior em uma situação vexatória, em uma situação de pobreza, às vezes passando fome? Então, estas obrigações naturais, antes de contrair novo matrimônio, a pessoa precisa, então, cumpri-las, né? Cumprir com a sua obrigação natural. Quarto caso, o matrimônio de quem tenha abandonado notoriamente a fé católica, ou seja, o abandono deve ser notório. De que forma notório? Que se mostra evidente e que não se pode duvidar ou contestar.
E sendo assim, não basta a separação íntima, secreta ou oculta. A pessoa deixou de participar da Igreja Católica e nunca mais foi a lugar nenhum, ficou quieta, não manifestou nada a ninguém. Então, esta separação não serve para este caso. Considera-se que ela continua católica. Não basta a separação privada, mesmo que seja muito conhecida. Não é, por outro lado, necessário que se entregue a própria adesão formal a uma associação ateísta ou a uma comunidade cismática e herética, ou seja, que eu vou lá e entregue um certificado de que eu esteja participando desta associação ou desta comunidade. Então, o que é necessário? É suficiente a notoriedade de direito, ou seja, quando a separação resulta de uma sentença judicial, de uma declaração oficial da autoridade eclesiástica, que isto existe, né? A autoridade eclesiástica pode declarar, né, o abandono formal da fé católica de determinado fiel, da confissão judicial também da pessoa, a pessoa que diante do juiz confessa o seu abandono da fé católica. Mas também existe a notoriedade de fato, quando a separação, que não tem nenhuma documentação, é tão conhecida, divulgada, que não seja possível negá-la ou duvidá-la. Depois, o matrimônio de quem esteja censurado, excomungado ou interditado, ou interdição pessoal, porque a excomunhão faz acontecer a ruptura da comunhão eclesial e a interdição, mesmo que não exclua a pessoa da comunhão, prejudica gravemente a sua eficácia. Então, de fato, entre a situação do excomungado e do interditado e a admissão aos sacramentos, existe um contraste aberto. Tratando-se, porém, do matrimônio, a proibição, porque vejam bem, tanto em um como em outro, a pessoa, uma está excluída totalmente da comunhão eclesiástica e dos bens eclesiásticos, e o interditado, que não está excluído da comunhão eclesiástica, mas está excluído de alguns bens eclesiásticos, então estes estão afastados e estaria então afastado também de receber os sacramentos. Porém, vejam bem, na questão do matrimônio, a proibição não pode ser absoluta. Por que a proibição não pode ser absoluta? Porque antes desta proibição eclesiástica, existe um direito fundamental da pessoa chamado direito connubi, ius connubi, ou seja, o direito ao matrimônio, o direito a contrair matrimônio. Então, este direito, este ius connubi, ele é precedente a qualquer proibição, né, que se possa impor pela autoridade eclesiástica. Então, neste caso, como a pessoa tem um direito fundamental, que é o direito ao matrimônio, requer-se que pelo menos se tenha uma licença do ordinário local para que este matrimônio aconteça. Porém, se não houver esta licença, o matrimônio, consequentemente, será válido, porém ilícito. Consequentemente, pode-se proceder à celebração de um matrimônio de um excomungado ou de um interditado. Porém, é necessária a licença do ordinário do lugar, que, juntamente com o pároco, fará de tudo para levar a pessoa interessada, o excomungado ou o interditado, a se reconciliar com a igreja. Então, antes de se proibir o matrimônio, deve-se fazer de tudo pastoralmente para que a pessoa que esteja excomungada ou interditada possa se reconciliar, então, com a igreja, conforme está determinando o cânon 1066 do Código de Direito Canônico de 1917. O que é então uma censura? A censura, ela pode ser uma excomunhão
ou uma interdição. Então, a censura é a pena de excomunhão ou interdição com a qual o fiel, delinquente ou contumaz, que mantém-se no seu erro, é privado de alguns bens espirituais ou a estes conexos, até que, rescindindo da contumácia, não seja absolvido, ou seja, enquanto não se arrepender do seu pecado, que o levou à excomunhão ou à interdição, não seja absolvido. Depois de absolvido, então ele pode ser reintegrado novamente à comunhão eclesial ou a poder receber todos os bens espirituais que a igreja oferece. Se trata de uma pena medicinal e cessa somente com a remissão, né, com o arrependimento da pessoa. Confira lá no cano 1312, parágrafo 1º, número 1, e 1358, parágrafo 1º. O que é, então, a excomunhão? Que é uma forma de censura. É a censura com a qual o fiel é excluído da comunhão eclesiástica e a ele é vedado o que está determinado no cânon 1331. E a interdição, que é também uma forma de censura, é a censura com a qual o fiel que permanecendo na comunhão da igreja, ou seja, não foi excomungado, está excluído das ações sagradas estabelecidas pelo cânon 1332, que você pode verificar estes cânones que foram apresentados para que você tenha uma maior clareza do que foi aqui explicitado. Depois nós temos o matrimônio de um menor de idade, ou seja, que não tenha completado 18 anos de idade, conforme o cânon 97, parágrafo 1º, realizado sem o conhecimento dos genitores ou contra a sua vontade. Então, aqui se trata quando o matrimônio de um menor de idade é realizado sem o conhecimento ou contra a vontade dos genitores. O pároco deve verificar as razões da eventual oposição dos genitores. Às vezes pode ser uma razão justa, às vezes pode ser uma razão não justa. Se esta oposição, de acordo com o julgamento do pároco, for arbitrária, ele poderá proceder livremente à celebração do matrimônio, mas, se ao contrário são razões justificadas, deve consultar o ordinário e observar a decisão prescrita pelo ordinário do lugar. De acordo com o que determina o cânon 1084, a idade mínima para a validade do matrimônio, que este é um dos impedimentos dirimentes, é de 14 anos de idade para a mulher e 16 anos de idade para o homem, idade em que pode acontecer a emancipação aos 16 anos de idade. Como o cânon permite à Conferência Episcopal determinar outra idade para a liceidade, esta primeira aqui é para a validade. Se for realizado abaixo desta idade, sem a devida dispensa, o matrimônio é nulo. Se o matrimônio for realizado, vejamos bem, não podendo ser menor que a idade determinada para a validade, a qual determinou 16 anos de idade para a mulher e 18 anos de idade para o homem. Então, se o matrimônio for realizado com uma mulher entre 16 anos e 14 anos, sem a licença do ordinário, o matrimônio é válido. Agora, se o matrimônio for realizado abaixo de 14 anos de idade, o matrimônio é nulo, porque esta idade é para a validade. No caso de um matrimônio onde a idade está abaixo do que é determinado para a validade, requer-se a dispensa, que só pode ser dada em casos muito graves. Mas então quer dizer que abaixo de 14 anos e abaixo de 16 anos pode ser dispensado? Pode, mas em casos muito graves. E esta dispensa pode ser dada, então, pelo ordinário local.
Neste caso, se for celebrado sem a devida dispensa, o matrimônio será nulo pelo impedimento dirimente de idade, como se consta no cânon 1084. No caso de um matrimônio abaixo da idade fixada para a liceidade, ou seja, 16 anos para a mulher e 18 anos para o homem, requer-se somente a licença do ordinário do lugar. E se o matrimônio for celebrado sem a devida licença, o matrimônio será válido, porém ilícito. Então, aqui apenas para nível de conhecimento, a diferença entre dispensa e licença. Submetida à lei, a dispensa é submetida à lei através de um ato administrativo, decreto de dispensa, onde se desonera da observância da lei. É a suspensão do vínculo jurídico para um caso em particular, no caso da dispensa de impedimento dirimente. Uma vez dispensada da observância da lei, não existirá a violação da lei. A lei não dispensada, existirá então a violação da lei. E como a lei foi violada, então o matrimônio será nulo. Um impedimento dirimente dispensado, aqueles que a lei permite a dispensa, torna o ato jurídico do matrimônio válido, pois este matrimônio foi desobrigado da observância de uma lei proibiente, de uma lei que proibia. A dispensa torna a lei inoperante, ou seja, deixa de ser um impedimento dirimente. Não pode ser presumida, de forma que a sua ausência torna nulo o matrimônio. Então, eu presumo que o bispo tenha dado dispensa. Não, não existe essa presunção. Ou deu ou não deu. A dispensa ou deu ou não deu. Diferente, né, da licença, que pode sim ser presumida. E pode ser então sanada. Como assim sanada? Ora, ao se tomar conhecimento de um matrimônio nulo por impedimento de idade, sabendo que este matrimônio foi nulo porque não teve a dispensa, a dispensa devida do impedimento dirimente, pode-se então fazer um pedido ao bispo diocesano para se sanar, né, para se sanar na raiz, sanação radical, sanatio in radice, aquele matrimônio que foi celebrado invalidamente. E a licença também se dá através de um ato administrativo singular, o que é igual uma outra. Faculdade concedida segundo a lei, ou seja, a lei já está determinando. Não existe uma dispensa da obrigação da lei, porque a lei já determina isso. Pode ser presumida de forma que a celebração do matrimônio sem a devida licença será válido, porém ilícito. E então nós temos outro caso, o matrimônio por procuração, como consta no cânon 1105, que requer particular cautela, não somente porque o matrimônio seja celebrado validamente, mas também porque se estabeleça o quanto antes a convivência entre os cônjuges. Então, este é um caso que nós vamos estudar também nas aulas futuras. E então, o Cano 1072, encerrando esta nossa aula, nos fala que os pastores de almas, o bispo diocesano, o pároco, devem procurar afastar do matrimônio, né, os jovens antes da idade em que se usa contrair matrimônio. Porque pode acontecer que um matrimônio realizado entre jovens, muito jovens, pode ser que não dê certo, inclusive pelas questões de imaturidade. Porque às vezes em uma idade muito jovem, a pessoa ainda ela não adquiriu aquela maturidade necessária, como nós veremos no cano 1095-2, aquela maturidade necessária para ter esta capacidade de autodoar-se, e de autodeterminar-se em assumir
os direitos e deveres do matrimônio. Não basta saber quais são estes direitos e deveres do matrimônio. É necessário ter condições humanas e psicológicas para conseguir colocar em prática estas responsabilidades do matrimônio. Então, conforme, né, o costume de cada região. Então, é bom que os pastores de alma não incentivem os jovens a casarem muito cedo, porque isto pode significar que sejam portadores de uma grave imaturidade, né, de uma grave discrição de juízo e que depois não consigam assumir as responsabilidades do matrimônio e vão viver casados como se fossem verdadeiros solteiros. Então, assim, nós encerramos esta nossa aula.